Uma garota chamada Marel pensava que, às vezes, tudo acontecia de maneira completamente diferente do que ela gostaria ou havia planejado. Nesses momentos, Marel sinceramente tentava se controlar, mas, no fim, decidiu que seria melhor desistir. Felizmente, havia alguém por perto que sempre estava ao seu lado. Darcy só se preocupava se a própria Marel se arrependeria de sua decisão. Darcy prometeu a Marel que sempre ficaria ao seu lado, não importava se ela decidisse fugir ou ficar e lutar. Mas ele escolheu esclarecer se a garota tinha certeza de sua escolha. Marel disse a Darcy que ele mesmo lhe dissera antes que ela poderia muito bem fazer isso. Darcy sorriu e respondeu que simplesmente desejava a felicidade de Marel, e era por isso que estava preocupado. Depois disso, ele estendeu a mão para a garota. Marel olhou para Darcy hesitante, tentando descobrir se realmente ficaria feliz se deixasse tudo como estava e fosse embora. Marel pensou nas pessoas que a fizeram se sentir tão destruída e cansada. Ela tentou se apegar a elas, tentou mudar por elas, mas, no fim, isso não levou a nada. Marel pensou que não tinha mais nada a perder, sorriu, colocou sua mão na de Darcy e respondeu que estava completamente confiante no que estava fazendo por si mesma. Marel percebeu que a pessoa que mais precisava de seu cuidado não era outra pessoa, mas ela mesma. Tudo começou quando uma garota se viu dentro de sua história favorita, mas no papel de uma personagem muito desagradável, o que a obrigou a se desculpar, antes de tudo, com Leo-Ann, a quem Marel havia causado muitas ofensas. Parecia que isso poderia consertar tudo, especialmente considerando que Leo-Ann imediatamente a perdoou. Leo-Ann era uma pessoa muito gentil. Ela disse que estava muito feliz por Marel ter se aberto com ela e a convidou para serem amigas. Marel ficou sinceramente grata a Leo-Ann por sua gentileza e pela oferta de amizade, mas nem todos ao redor eram como Leo-Ann. Rumores sobre o mau caráter de Marel já haviam se espalhado, e até crianças riam dela, alegando que ela havia tentado roubar o príncipe de Leo-Ann. A criada de Marel reagia muito mal às zombarias das crianças e de qualquer outra pessoa, mas a própria Marel lidava com isso com calma. Marel sabia que ela não era a pessoa a quem essas provocações eram realmente dirigidas. Ela pensou que poderia mudar facilmente a opinião das pessoas sobre ela se simplesmente realizasse mais boas ações, especialmente considerando que sabia o que aconteceria no futuro. Marel pensou que, se conseguisse provar que havia mudado, poderia alterar completamente a trama da história. Marel acreditou nisso quando tentou tirar Leo-Ann e o príncipe da sacada, pois sabia que um atentado contra a vida de Leo-Ann estava prestes a acontecer. Ela não conseguiu convencer Leo-Ann e o príncipe a saírem, mas a flecha acabou acertando a própria Marel, o que lhe pareceu uma coisa positiva. Marel pensou que, pelo menos dessa forma, havia conseguido salvar Leo-Ann. Mas suas esperanças foram frustradas no exato momento em que ouviu as pessoas comentando sobre o incidente. A alta sociedade não poderia aceitar que alguém que eles consideravam uma vilã pudesse mudar. A alta sociedade não acreditava que Marel pudesse realmente salvar Leo-Ann. Alguns acreditavam que ela só fez isso para atrair atenção para si mesma, enquanto outros pensavam que ela mesma havia organizado a tentativa de assassinato. Alguns consideravam irônico o fato de Marel ter sido ferida enquanto tentava tomar o lugar de Leo-Ann ao lado do príncipe. Marel fez o seu melhor, mas qualquer ação que tomava em relação a Leo-Ann era sempre mal interpretada. Mesmo quando apenas ajudava a garota a vestir seu casaco, as pessoas suspeitavam que ela invejava as roupas de Leo-Ann ou que havia um sarcasmo oculto em seus gestos. A história desse mundo girava logicamente em torno de Leo-Ann, ela era a protagonista. E, embora Leo-Ann tratasse Marel bem, as pessoas ao seu redor não tinham pressa em seguir seu exemplo. O príncipe Ryan e o comandante dos cavaleiros, Kaiser, que secretamente estava apaixonado por Leo-Ann, tentavam proteger a inocente garota da malévola Marel. Não importava o quanto Marel se esforçasse ou o que fizesse, ela continuava sendo odiada e sempre acabava sendo culpada por tudo. Enquanto Marel refletia sobre o quanto estava cansado de todo aquele estresse, Leo-Ann a convidou para um passeio. Marel queria passar um tempo sozinha, mas não conseguiu recusar Leo-Ann, que agora falava animadamente sobre como Marel parecia cansada e abatida ultimamente. Leo-Ann disse que, por isso, decidiu que Marel precisava de um pouco de ar fresco. Marel agradeceu a preocupação de Leo-Ann, mas não lhe disse que preferia passar o tempo no quarto em vez de sair ao ar livre. Marel pensou que, talvez, ainda quisesse acreditar que as coisas poderiam melhorar. Nesse momento, Leo-Ann estendeu a mão para a água, como se tivesse visto algo no lago. No entanto, ela perdeu o equilíbrio e caiu na água. Marel ficou assustada, pois sabia que Leo-Ann não sabia nadar, e imediatamente pulou atrás dela. Marel nadou até Leo-Ann e a ajudou a sair para a margem. Preocupado, Kaiser correu até as duas e começou a examinar Leo-Ann com preocupação. Leo-Ann garantiu a Kaiser que estava bem e que Marel a havia ajudado. Mas, em vez de aliviar a situação,
Isso gerou uma reação extremamente negativa no cavaleiro. Kaiser estava absolutamente convencido de que Mariel havia feito Lewin cair de propósito. Sem se dar ao trabalho de ouvir qualquer explicação ou sequer escutar Lewin, Kaiser agarrou Mariel, ainda encharcada, e a arrastou até Ryan, sem lhe dar chance de dizer uma única palavra. Kaiser contou a Ryan que Mariel havia abraçado Lewin. Em seguida, a garota caíra na água. Ryan também não quis ouvir Mariel. Ele apenas afirmou que Lewin não deveria ter permitido que Mariel se aproximasse. Ryan perguntou a Mariel se ela realmente acreditava que, ao se livrar de Lewin, poderia se aproximar dele. Mariel se perguntava, em sua mente, por que ninguém acreditava nela, enquanto Ryan continuava a menosprezá-la e a dizer o quão terrível ela era. Ryan então declarou que, se uma mulher fosse privada de amor, a culpa era dela mesma. Depois disso, acrescentou que já havia tolerado Mariel por muito tempo, mas agora sua paciência havia se esgotado. Mariel abaixou a cabeça e percebeu que já havia suportado o suficiente, porque não importava o que fizesse, o resultado era sempre o mesmo. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela tentou ignorá-las e declarou que não faria mais nada por Lewin. Não haveria, não compareceria a eventos, simplesmente se trancaria em casa e expiaria seus pecados. Ryan quis impedir Mariel, mas a garota saiu correndo da sala, sem querer ouvir mais nada de ruim sobre si mesma. Ele pensou, infeliz, que Mariel sempre fora excêntrica demais. Mariel sabia que as pessoas poderiam achá-la covarde, mas, naquele momento, não se importava nem um pouco. Correu até a carruagem, onde sua criada já a esperava. Assim que a viu completamente encharcada, a empregada ficou preocupada. Mariel pegou a toalha que lhe foi entregue e, com raiva, disse que estava furiosa com Ryan, por isso, havia prometido a ele que não sairia mais de casa. A empregada perguntou como exatamente Mariel pretendia cumprir essa ameaça. Mariel respondeu que, sendo filha de uma família rica e nobre, podia se dar ao luxo de ficar reclusa, aproveitando sua fortuna. E, para sua surpresa, essa acabou sendo a melhor decisão que já tomou. Deitada confortavelmente na cama, Mariel decidiu que não iria mais interferir no enredo da história. Ela realmente viveria uma vida tranquila e feliz com seu gato. Os problemas dos outros não a incomodavam mais. Pelo menos, era nisso que tentava se convencer. Enquanto tomava chá calmamente, percebeu como sua vida estava mais leve. Não havia Ryan por perto, que nunca tentava ouvi-la, nem Lewin, que nunca percebia a atmosfera de tensão que sempre surgia ao redor de Mariel. Ela se perguntou por que havia suportado tudo aquilo por tanto tempo. O único problema agora era encontrar uma forma de se entreter para não morrer de tédio presa em casa. Ao contrário do mundo de onde veio, ali não havia internet, celulares ou computadores. No entanto, pensar nesses dispositivos lhe deu uma ideia. Mariel imediatamente chamou sua empregada, Lei, para ajudá-la a realizá-la. Ela sabia que não podia criar eletrônicos nesse mundo, mas havia magia ali. Isso significava que precisava encontrar um comerciante de itens encantados. Tais itens eram criados a partir do processamento de pedras de Arcanium. Existiam, por exemplo, carruagens que se moviam sem cavalos e gravadores de voz mágicos. Bastava fornecer as pedras aos feiticeiros certos, e eles poderiam criar qualquer coisa. O problema era que essa tecnologia não havia sido desenvolvida adequadamente, devido ao alto custo das pedras, à dependência da habilidade dos feiticeiros e ao preconceito da sociedade. Os próprios magos detestavam a ideia de que alguém pudesse usar magia por meio de objetos sem precisar de sua presença direta. Além disso, o povo via esses itens como perigosos, especialmente porque o imperador e a nobreza condenavam seu uso e espalhavam desinformação sobre eles. Mariel não conseguia entender como alguém poderia ser amaldiçoado por um simples gravador de voz. Por isso, decidiu que aumentaria a riqueza de sua família investindo na indústria de itens encantados. Afinal, sabia que, em breve, Lewin e Ryan também começariam a usar a carruagem encantada, fazendo a demanda por itens encantados disparar na história original. No futuro, a família imperial, governada por magos, lucraria enormemente com a produção desses itens e os usaria para suprimir outros magos. Eventualmente, os feiticeiros de alto escalão cederiam à tentação da riqueza e começariam a produzir cada vez mais dispositivos encantados. Mariel acreditava que ainda tinha tempo para se preparar para essa mudança. Enquanto relembrava como a história deveria continuar, um estranho apareceu repentinamente diante dela. O homem surgiu do nada. Ela esperava encontrar um comerciante, mas não sabia exatamente como lidar com uma entrada tão inusitada. O homem a cumprimentou com um sorriso e se sentou à sua frente, enquanto Mariel refletia que uma aparição tão súbita só poderia ser fruto de uma magia de teletransporte altamente avançada. Embora entendesse o grau de habilidade necessário para tal feito, não conseguia compreender por que aquele homem se comportava de forma tão informal ao seu redor. No entanto,
Qualquer resquício de descontentamento que sentia foi imediatamente dissipado no momento em que o homem retirou o capuz. Marel não estava preparada para ver alguém tão bonito à sua frente. O homem se apresentou como o comerciante e mago Darcy. Mas Marel não conseguia acreditar que tal homem existisse na história que ela conhecia e, ainda por cima, um que ela não lembrava. Na opinião dela, Darcy era ainda mais bonito que Ryan. Para Marel, Darcy parecia uma flor belíssima escondendo um veneno letal por trás de sua sedutora aparência. Algo em sua expressão e postura transmitia a sensação de que ele poderia atacar sua presa a qualquer momento. Sem conseguir se conter, Marel murmurou que ele era bonito demais para ser apenas um figurante nessa história. Darcy, ao ouvir seu comentário, arqueou uma sobrancelha e perguntou o que exatamente significava a palavra figurante. Marel ficou paralisada, percebendo que havia deixado escapar algo desnecessário por estar tão desprevenida. Tentando se recompor, perguntou se Darcy sabia exatamente com quem estava falando, já que ele continuava a tratá-la de forma excessivamente casual. Para sua surpresa, Darcy afirmou que sabia muito bem quem ela era. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Marel percebeu que o comportamento de Darcy não vinha de ignorância, mas sim de uma escolha deliberada. Darcy então explicou que detestava falar formalmente com nobres e pediu que Marel entendesse sua postura. Ele afirmou que não via sentido na obsessão das pessoas pelo status social, já que, no fim das contas, todos eram iguais. Marel achou que esse tipo de discurso combinava bem com ele. Sentiu até um certo alívio ao encontrar alguém com uma visão mais próxima da sua, mais moderna. Afinal, ela odiava a rígida estrutura de classes dessa sociedade. Com isso, Marel respondeu que Darcy podia falar com ela da forma que quisesse. Em seguida, ela perguntou como ele havia conseguido entrar em sua casa. Darcy explicou que usou um artefato encantado por ele mesmo para se teletransportar, o que deixou Marel completamente surpresa. Ela sabia muito bem quanta energia e habilidade isso exigia. Não havia dúvidas de que Darcy era extremamente talentoso. Sem rodeios, Marel foi direto ao ponto e disse que tinha alguns pedidos a fazer. Darcy, curioso, perguntou quanto ela estava disposta a pagar. Marel respondeu sem hesitação que 5 bilhões de peças de ouro seriam um bom começo. Darcy sorriu e se perguntou o que exatamente uma jovem nobre e única filha do Marquês de Atal precisaria. Sua suspeita era lógica, dado o desprezo que a nobreza geralmente demonstrava por itens encantados. No entanto, Marel pensava que, de qualquer forma, tudo isso era pelo bem de sua vida feliz longe daquela sociedade. Sorrindo, a garota mostrou a Darcy um desenho esquemático de um dispositivo capaz de gravar e exibir vídeos. Seu primeiro projeto para começar sua nova vida em solidão era um cinema, mas Marel definitivamente não queria parar por aí. Depois de alguns minutos, Darcy viu outros desenhos, e então se despediu da jovem. Quando Darcy deixou o quarto, sentiu um arrepio sombrio ao perceber o silêncio do castelo. Tudo o que ouvia eram os passos dos soldados. Ele havia estado trancado ali por 10 longos anos, embora às vezes lhe concedessem permissão para caminhadas, como um gesto patético para aliviar sua culpa. Ainda assim, foi graças a essas saídas que Darcy descobriu que Marel precisava de um comerciante de itens encantados. Os guardas eram extremamente cuidadosos em garantir que ele não deixasse seu quarto, mas, ironicamente, no fim das contas, nem perceberam quando ele não estava lá. Ele achava engraçado que, naquele castelo decadente, apenas seu quarto fosse um lugar que ele podia chamar de seu. Enquanto tirava a gravata e a camisa, Darcy refletiu que Marel não era nada do que ele imaginava. Pensava que teria que ameaçá-la, mas, no fim, ela despertou seu interesse. Ele achava difícil acreditar que uma jovem nobre realmente se interessaria por itens encantados, mas Marel não só se interessava, como precisava deles para criar um ambiente confortável dentro de seu confinamento. Isso era curioso para Darcy, pois ele, ao contrário dela, estava tentando escapar de sua gaiola. Na verdade, ele havia conseguido tudo o que precisava com Marel. Agora tinha Arcanium em mãos, e tudo o que restava era conduzir algumas pesquisas. Darcy se olhou no espelho e pensou que o medo das pessoas por seus olhos multicoloridos poderia ser útil. Ele se acomodou no sofá com calma e acendeu um cigarro. Um guarda entrou no quarto e comentou que, dessa vez, Darcy havia passado muito mais tempo no banho do que o habitual. Darcy respondeu que, como homem, o guarda deveria entendê-lo, quando se está sob constante vigilância, é natural querer liberar um pouco de tensão na solidão. Embaraçado, o guarda apressou-se em sair. Darcy refletiu que sua última tentativa de teletransporte tinha sido bem-sucedida, mas ainda assim ele não teria conseguido se mover para outro país. Ele puxou o desenho do dispositivo de gravação que Marel lhe dera e sorriu. O conceito era extremamente simples de entender, mas ao mesmo tempo inovador. Tinha a sensação de que não se entediaria tão cedo com Marel.
Enquanto isso, Marel estava deitada na cama quando Letty entrou em seu quarto e informou que havia desocupado o cômodo ao lado, além de ter feito uma revisão cuidadosa das novas contratações da equipe doméstica. Letty trouxe as cortinas pesadas que Marel havia pedido. Marel agradeceu, pensando consigo mesmo quanto estava feliz por ter assinado o contrato com Darcy. Ele era bastante excêntrico e exigia que todas as reuniões entre eles fossem privadas, alertando que, caso contrário, encerraria o contrato imediatamente. Marel havia feito tudo para garantir que Darcy pudesse criar o dispositivo de que precisava, mas agora precisava avisar a trupe de teatro sobre isso. No entanto, ela sabia que definitivamente não teria habilidade para editar filmagens, então não poderia produzir filmes. Mas peças e óperas, isso sim, era algo que poderia realizar. Ela pensou que poderia simplesmente comprar toda a trupe para si, mas isso geraria fofocas, e a última coisa que queria era chamar a atenção desnecessária. De qualquer forma, precisava conversar com os atores, então chamou Letty. Marel pediu a Letty que reunisse toda a trupe de ópera e a equipe no jardim. Letty concordou sem muito entusiasmo, pois não entendia por que Marel queria isso, mas preferiu não questionar. Marel pensou que talvez pudesse encomendar um roteiro para que a produção tivesse um tom mais dramático. Seus pensamentos, porém, foram interrompidos por uma notícia desagradável. Lynn havia decidido escrever-lhe uma carta. Lynn queria visitar Marel, preocupada por não se verem há muito tempo. Cansada, Marel passou a mão pelo rosto. Lynn nunca parecia se importar com os rumores que poderiam surgir sobre ela. Na verdade, nunca tinham sido próximas o suficiente para que Marel a convidasse. O problema era que Marel não queria vê-la. Lynn era bondosa, mas sempre que se encontravam, as pessoas ao redor, até mesmo os protagonistas desta história, começavam a acusar Marel de todo tipo de pecado. Ela sempre acabava na sombra de Lynn e se perguntava o que havia feito de errado dessa vez, por que agora seria alvo de críticas públicas novamente. Antes, Marel achava que o problema estava nela, mas agora que havia abandonado aquela mentalidade, sentia-se verdadeiramente livre. Ainda assim, valia a pena encontrar Lynn para resolver tudo de uma vez por todas. No entanto, Marel não queria se encontrar com ela sozinha, então decidiu chamar Ryan e Kaiser para estarem presentes. Os pensamentos sobre Lynn e sua insensibilidade a irritaram, mas ela logo os afastou, pois estava prestes a se encontrar com Darcy. Darcy apareceu pontualmente. Marel o esperava com um cheque e bolos prontos. Por um instante, a expressão de Darcy pareceu irritada. Ele se sentou no sofá, e Marel se perguntou mentalmente o que poderia ter deixado o homem tão irritado de repente. No entanto, no segundo seguinte, um sorriso familiar surgiu no rosto de Darcy, embora Marel tenha sentido um calafrio ao perceber que, por um momento, ele lhe pareceu assustador. Marel comentou que já haviam se passado 2 semanas desde a última vez que se encontraram e perguntou como estava o andamento do projeto conjunto. Darcy respondeu com uma pergunta, queria saber por quê, afinal, Marel precisava de tudo aquilo, pois tinha a impressão de que ela estava planejando nunca mais sair de casa. Marel confirmou que Darcy havia entendido tudo corretamente, ela não tinha intenção de sair de casa novamente. De qualquer forma, logo os rumores sobre isso começariam a se espalhar. Darcy, surpreso, perguntou por que ela havia tomado essa decisão. Marel observou atentamente, sem saber ao certo como explicar suas razões. Ela ainda não confiava totalmente nele e sabia que os mercadores espalhavam boatos com facilidade. Tentando evitar o assunto, disse apenas que toda família tem seus problemas, e a dela não era exceção. Acrescentou que, no fim das contas, estava apenas seguindo a vontade de seu pai. Ela tentou continuar, mas parou ao perceber o olhar frio de Darcy. Ele parecia petrificado, sem reagir às suas palavras. Marel sentiu que ele estava esperando que ela dissesse a verdade. Suspirando, decidiu que poderia se abrir um pouco com ele e admitiu que simplesmente estava cansada das pessoas. A resposta surpreendeu Darcy. Ele próprio se sentia exausto de ficar preso no castelo, mas, ao contrário de Marel, queria simplesmente deixar o país em vez de buscar vingança contra seus inimigos. No entanto, com o tempo, Marel parecia estar mudando algo dentro dele. Marel então declarou que planejava apodrecer em seu quarto para sempre e que essa era a perspectiva mais feliz que conseguia imaginar. Irritado, Darcy perguntou se ela sequer entendia o que significava estar trancada. Marel o olhou com confusão, surpresa por sua reação. Mas, com firmeza, respondeu que sabia muito bem o que significava estar enclausurada. Sem querer se prender mais àquele assunto, mudou de foco e perguntou sobre o dispositivo que Darcy estava desenvolvendo. Darcy, por sua vez, refletiu que, a princípio, achava que Marel apenas tinha gostos muito específicos, mas agora percebia que havia algo mais profundo em sua excentricidade. O silêncio entre os dois se prolongou,
e Marel se perguntou se havia dado pouco tempo para ele concluir o projeto. Porém, Darcy garantiu que esse não era o problema. Em vez disso, propôs alterar o contrato, pois queria entender melhor como Marel imaginava seu isolamento. Ela ficou surpresa com o interesse dele em seus planos. Darcy explicou que ele mesmo havia passado um longo período isolado. Depois disso, Darcy anunciou que havia terminado tudo o que Marel pedirá. Com um ar de satisfação, declarou que era muito bom no que fazia e estendeu a mão para ela. Marel, hesitante, fez o mesmo, e Darcy colocou em sua palma o dispositivo que ela tanto aguardava. O objeto lembrava as câmeras do mundo moderno. Enquanto examinava o aparelho, Marel percebeu que Darcy havia se inclinado demais para perto dela, fazendo-a se sentir um pouco desconfortável. Ainda assim, pensou que gostaria de continuar trabalhando com ele. Darcy, com um sorriso presunçoso, afirmou que seria difícil encontrar alguém com a experiência dele. Talvez por isso, Marel decidiu que iria mostrar a ele exatamente como pretendia passar seu tempo sozinha. Os dois caminharam pelos corredores da propriedade. Enquanto isso, Darcy pensava, de maneira sombria, que logo deixaria o palácio e o imperador que o usava. Se tivesse reivindicado o trono, será que teria sido amado como Ryan? No entanto, concluiu que nunca teve vontade de desperdiçar sua vida com algo assim. Se ele conseguisse sobreviver ao seu aniversário, finalmente estaria livre. Poderia ir para algum lugar muito, muito distante, viver como quisesse e se arrepender dos pecados que havia cometido. Mas, até aquele momento chegar, poderia simplesmente passar o tempo observando aquela garota que desejava exatamente o oposto. Marel levou Darcy para uma sala meio vazia, que ela chamou de sala de teatro. Sem jeito, explicou que não havia nada de especial ali. Darcy olhou ao redor e constatou que o espaço parecia, de fato, desolado. Ele não conseguia entender por que Marel o levará ali. No entanto, a garota colocou o dispositivo encantado sobre a mesa e o ligou. Na parede oposta, surgiu uma tela branca, semelhante a um projetor do mundo moderno. Marel ficou encantada ao perceber que Darcy realmente havia conseguido fazer o que ela pedirá. O homem, por sua vez, respondeu com desdém, dizendo que foi fácil como um pedaço de bolo. Curioso, Darcy quis saber o que exatamente Marel pretendia fazer sozinha naquele cômodo. Ela respondeu que, normalmente, apenas deitava na cama e ouvia música, mas agora planejava gravar peças teatrais com o dispositivo encantado e assisti-las ali. Também costumava ler livros e comer naquele espaço. A explicação pareceu absurda para Darcy. Ele não conseguia acreditar que aquilo era tudo o que Marel desejava. Com ceticismo, perguntou por que ela simplesmente não saía para dar um passeio. Marel apenas respondeu que gostava de ficar sozinha. O olhar de Darcy continuava desconfiado, então Marel sugeriu que ele se deitasse no sofá. Depois, dirigiu-se até a janela. Darcy pensou que, fosse o que fosse que Marel estivesse planejando, nada poderia mudar a realidade de que ele sabia exatamente o que era a solidão e a detestava. Marel então disse que seu horário favorito do dia era da meia-noite até o amanhecer. Em seguida, fechou as pesadas cortinas, mergulhando o cômodo em uma penumbra. Caminhou até o gramofone, ligou-o e deixou que a música preenchesse o ambiente. Após alguns minutos, Darcy fechou os olhos. Estranhamente, sentiu-se tranquilo. Marel, já deitada na cama, comentou que tudo o que precisavam fazer agora era simplesmente deitar e ouvir música. Darcy, indignado, sentou-se no sofá e perguntou se era só isso mesmo que ela queria fazer. Passou a mão pelo pescoço, confuso, e admitiu que aquilo não era exatamente o que esperava. Por um tempo, Marel ficou em silêncio. Darcy até pensou que ela havia adormecido, mas logo a ouviu responder, dizendo que às vezes só queria ficar sozinha. Marel abriu os olhos e acrescentou que, quando se sentia muito exausta, se permitia um descanso. Darcy observou-a com um leve sorriso. Em parte, conseguia entender o que ela sentia. Ainda assim, questionou por que Marel se sentia tão cansada, já que havia crescido em uma família rica. Marel respondeu que, no fim das contas, ainda era humana. Explicou que seus relacionamentos com as pessoas nunca saíam como esperava, então, de tempos em tempos, precisava se afastar de tudo. Darcy comentou que ela se cansava porque se preocupava demais com o que os outros pensavam. Disse que, se apenas parasse de pensar nisso, sua vida seria mais fácil. Marel sorriu sem jeito e respondeu que, daquele momento em diante tentaria corrigir isso. Darcy perguntou qual item Marel gostaria de receber dele da próxima vez. A garota respondeu que precisava de uma lente de aumento para que a tela pudesse ocupar toda a parede. Com entusiasmo, Marel disse que queria transformar a parede inteira em uma tela. Darcy notou que a expressão de Marel mudou drasticamente, tornando-se muito mais animada.
Então, ele sugeriu que se encontrassem dali a 2 semanas e foi embora. Enquanto saía, pensou que queria observar Marel pelo maior tempo possível. Mas nem todas as visitas planejadas à casa de Marel seriam agradáveis, e por isso seu humor desabou repentinamente. Aqueles que a levaram a se tornar uma reclusa estavam prestes a aparecer em sua casa. Logo, a voz alegre de Lan ecoou no ambiente, e a garota surgiu diante de sua linha de visão, acompanhada por Ryan e Kaiser. Lan comentou, radiante, que levaram um tempo para chegar até a casa de Marel. Marel forçou um sorriso e agradeceu aos 3 por terem vindo, enquanto pensava que havia chegado o momento de finalmente encerrar sua terrível relação com Lan. Tentando manter a cordialidade, convidou os 3 para a sala de estar e até serviu chá para todos. Lan falou animadamente sobre o quanto estava preocupada com o fato de Marel não sair mais de casa. Marel tentou responder de forma neutra, dizendo que apenas estava um pouco doente, mas Lan imediatamente se assustou com a ideia, enquanto Ryan e Kaiser a encaravam com olhares extremamente desagradáveis. Marel olhou para Lan com certo pesar. No fundo, sabia que, de alguma forma, precisaria ferir aquela garota. Ela reconhecia que Lan se preocupava genuinamente com ela. Era uma pessoa bondosa e conseguia se dar bem com todos. Por esse motivo, Marel gostaria de acreditar que poderiam ser amigas. Lan também queria isso. No entanto, Marel colocou sua xícara sobre a mesa e declarou que havia chamado todos ali apenas para informá-los de que não veria mais Lan. Lan, frustrada, perguntou o que havia acontecido. Marel respondeu que percebeu que estar ao lado de Lan do jeito que era antes estava errado e que, agora, precisava ficar isolada e refletir sobre seus erros. Lan perguntou o que exatamente Marel achava que tinha feito de errado e, em seguida, se apressou em garantir que ela não tinha culpa de nada. Marel lançou um olhar sombrio para Ryan e Kaiser e concluiu que nada havia mudado. Ela se perguntava se Lan realmente não percebia como Marel era constantemente pressionada por causa dela. Marel percebeu que Lan não apenas evitava qualquer discussão negativa, mas também sempre era protegida por Ryan e Kaiser. Nunca precisou intervir na resolução de conflitos. Marel reconhecia que esse tipo de comportamento não era um crime, mas, no final das contas, era sempre ela quem ficava sob ataque. Era hora de dar um fim a tudo aquilo. Então, Marel pediu que Lan não a chamasse mais por seu nome informal. Kaiser imediatamente se indignou, pois, para ele, parecia que Marel estava dando ordens a Lan. Marel respondeu friamente que não tinha intenção de ordenar nada a ninguém e estava apenas deixando claro sua posição. Marel disse que ninguém mais a veria em nenhum evento, nem ao lado de Lin. Kaiser não acreditou nela. Marel observou que, ao contrário de Kaiser, Ryan estava tão quieto que parecia até demais. Logo, Kaiser se distraiu com Lan, que saiu correndo da sala com lágrimas nos olhos, lançando uma acusação final a Marel, dizendo que pensava que elas eram amigas. Marel pensou que não só Kaiser deveria ter corrido atrás de Lin, mas também Ryan, que apenas encarava a garota e não estava com pressa de ir atrás de ninguém. Depois de alguns momentos de silêncio, Ryan afirmou confiantemente que as pessoas não mudam tão facilmente. Marel disse serenamente que já havia prometido ficar em casa, quando Ryan lhe disse que ela não poderia fazer nada. Mesmo assim, Marel pensou que a maioria das dificuldades de Lin deveriam ser culpa dela, caso a trama fosse seguir seu curso. Se distorcessem a trama, Ryan teria mais tempo para passar com Lin. Agora, tudo dependia do homem e de como ele conseguiria evitar o conflito com sua amada, apesar de seu caráter difícil. Marel sorriu e disse que realmente esperava que Ryan estivesse sofrendo tanto quanto ela. Depois disso, escolheu deixar o príncipe, a parte mais difícil e desagradável já havia passado. Agora, Marel se preparava para se encontrar com os atores. Lei, que estava ajudando Marel a se preparar, disse que a garota estava deslumbrante. Marel se levantou e disse casualmente a Lei que suspeitava que houvesse um espião na casa. Marel disse que Ryan estava reagindo rápido demais às suas ações e pediu para Lei lidar com isso. A criada concordou. Depois disso, Marel se dirigiu à sala de teatro, onde o grupo já estava reunido. Havia um murmúrio de vozes na sala, que se aquietou assim que a porta se abriu. Marel cumprimentou todos os presentes e agradeceu por terem vindo. Ela foi recebida por um homem baixo que se apresentou como P, o dramaturgo da trupe. Marel sorriu e disse que tinha ouvido muito sobre P e estava confiante em seu talento. Após isso, Marel direcionou seu olhar para o palco. Os atores pareciam assustados, aparentemente, tinham ouvido rumores sobre a garota, mas como haviam vindo, não deveriam se importar com isso. Marel pensou que estava pagando aos atores 10 vezes o valor do mercado, então eles não tinham do que reclamar. Mas, naquele momento, ela ouviu sussurros de que poderia fazer os atores fazerem algo estranho.
Marel decidiu falar francamente, tirou o dispositivo encantado e disse que havia reunido todos para anunciar que iria gravar as peças. Os atores não entenderam exatamente o que Marel tinha em mente, então ficaram ainda mais tensos. Lu, o ator principal da trupe, ousou perguntar a Marel o que exatamente ela pretendia fazer com eles. Lu era bonito, interpretava o papel principal na peça e também era o ator mais popular entre as jovens senhoritas. No entanto, o coração de Marel pertencia à aparência impecável de Darcy. Marel disse que seria mais fácil se ela apenas mostrasse o que pretendia fazer. Lu ficou em frente ao dispositivo, olhando para a lente, com confusão, sem entender muito bem o que era exigido dele. Marel explicou que Lu poderia tentar dizer algo, e vários outros atores seguiram o exemplo. Marel sorriu enquanto preparava o dispositivo para exibição, e atrás dela, ouviu-se murmúrios de interesse. Quando o dispositivo foi ligado, os atores ficaram atônitos. Eles estavam vendo exatamente o que havia acontecido momentos atrás e podiam se observar de fora. Marel explicou que havia inventado o dispositivo sozinha e garantia sua segurança. No entanto, se alguém duvidava dos dispositivos encantados, então também duvidava dela. Ela precisava esclarecer isso, já que ainda existia medo em relação a dispositivos encantados. Mas, claramente, isso não se aplicava mais aos atores. Os artistas ficaram extremamente animados, discutindo o que viam na tela. Não demonstraram receio de serem gravados por um objeto desconhecido. Marel sorriu e perguntou se todos concordavam em continuar com as gravações. Não houve nenhuma recusa, e a atmosfera na sala de teatro se aqueceu imediatamente. Pa correu até Marel e disse que gostaria de fazer uma pergunta antes de começarem a peça. O problema era que a peça que iam apresentar contava a história de amor entre uma jovem e um mago. Pa não tinha certeza se poderiam encenar essa peça para Marel, pois a aristocracia tinha uma visão muito específica sobre os magos. Os magos eram talentosos, mas, na busca por poder, sua ambição os levou a desafiar a família imperial. Como consequência, passaram a ser perseguidos. Alguns foram forçados a servir o imperador, enquanto outros tiveram que se esconder. Marel sabia que as revoltas dos magos já haviam sido reprimidas várias vezes, até culminarem em uma batalha de grande escala. Essa batalha foi vencida por Ryan, que era, sem dúvida, um excelente espadachim, mas não teria conseguido sem os dispositivos encantados criados pelos magos que serviam ao imperador. Marel achou essa ironia fascinante. Pa perguntou se deveria alterar o roteiro, já que tais personagens poderiam causar desconforto à jovem. Marel respondeu que não tinha problemas com os magos, então Pa não precisava mudar nada. Em seguida, Marel entregou ao dramaturgo uma pasta grande, explicando que continha suas ideias para futuras peças que ele poderia utilizar. A apresentação começou. Marel acompanhou atentamente a história de amor entre o mago e a jovem comum. Uma trama repleta de paixão e traição se desenrolava no palco, e os atores se entregaram completamente à interpretação. Ela ficou encantada com a cena que se desenhava diante de seus olhos. Quando a peça terminou, Marel aplaudiu de pé, com lágrimas nos olhos. Ela ficou radiante ao perceber que havia registrado tudo. Então, Lero se aproximou e perguntou se os atores poderiam assistir à gravação da peça. Marel não se opôs, mas ficou curiosa sobre o motivo do pedido. Lero explicou que acreditavam ser uma grande oportunidade para se observarem de fora e aprimorarem sua atuação. Enquanto assistiam, os atores discutiam aspectos técnicos de sua performance. Marel percebeu que esse era o melhor jeito de convencer as pessoas de que os dispositivos encantados não eram malignos. Após a exibição, Pa perguntou se poderiam assistir à próxima peça. Mais tarde, o homem entendeu que o dispositivo era muito caro, mas esperavam que Marel cedesse um pouco. Marel sabia que itens encantados eram absurdamente caros, então compreendia por que Peteu havia feito um pedido tão tímido. No entanto, ela não sentia obrigação de ajudar os atores ou qualquer outra pessoa. Marel já havia tentado ajudar pessoas antes, mas, em vez de gratidão, só havia recebido desprezo. Porém, os atores não tinham culpa disso. Após alguns instantes de reflexão, Marel respondeu que eles poderiam assistir às gravações sempre que quisessem. Além disso, ela entregou o dispositivo ao grupo, dizendo que poderia fabricar outro. Quando os atores se ofereceram para pagar, a garota recusou o dinheiro e apenas pediu que retribuíssem com boas atuações. Marel tinha grandes esperanças de que aquela trupe prosperaria, pois realmente colocavam sua alma no que faziam. Lero olhou para Marel, fascinado. Por um momento, o homem até corou de embaraço. Então, ajoelhou-se diante dela, perguntando como poderia retribuir tudo o que havia feito por eles. Marel ficou sem palavras. Ela já esperava que Lero fosse um ator magnífico, mas, naquele momento, percebeu que sua atuação era simplesmente incomparável.
Marel respondeu que sua performance não precisava de elogios, sua emoção era genuína e livre. Tudo o que ela pedia era que ele continuasse a atuar com paixão. Lero beijou a mão de Marel e disse que realmente esperava que a jovem os visitasse mais vezes. Depois disso, retirou-se, deixando Marel perplexa. Mais tarde, sentado com amigos em uma taverna, Lero comentou que os rumores sobre Marel eram um completo absurdo. Questionado sobre o motivo de ter aceitado ir até a jovem em primeiro lugar, ele explicou que, após recusar a oferta de uma nobre para se tornar seu amante, sua carreira no palco começou a enfrentar dificuldades. Lero revelou que, geralmente, sentia desprezo por mulheres da aristocracia, pois muitas desejavam possuir os atores como brinquedos. No entanto, Marel era diferente. Ela foi a primeira dama nobre a notar não sua aparência, mas sim seu talento. Marel olhou para ele sem luxúria ou ganância nos olhos. Um dos amigos de Lero riu e sugeriu que ele queria ser amante de Marel. Lero levou a provocação a sério e começou a refletir sobre o assunto. Outro amigo comentou que havia rumores de que atores saíam da casa de Marel com habilidades aprimoradas. Curioso, ele perguntou se Lero havia passado por algum tipo de preparação especial na casa da jovem. O homem permaneceu em silêncio, incapaz de responder. Todos os atores haviam assinado um acordo de confidencialidade sobre o dispositivo de gravação. Enquanto isso, tudo estava indo bem para Marel. Ela já havia conseguido gravar 3 peças e a escrita de um novo roteiro avançava com confiança. A jovem se sentia satisfeita, pois acumulava cada vez mais motivos para não precisar sair de casa. Marel, ao lado de Letty, perguntou se a garota havia descoberto algo sobre o espião de Ryan dentro da residência. Letty hesitou por um momento, mas então respondeu que havia conseguido algumas informações e entregou algo para Marel. Letty entregou um envelope a Marel e saiu apressada, deixando-a confusa. Marel se perguntou o que exatamente Lero poderia ter escrito, algo que não poderia dizer pessoalmente. No entanto, não teve tempo de abrir o envelope, pois Darcy apareceu bem diante dela. Marel sorriu ao notar que ele, como sempre, chegava pontualmente. Darcy respondeu que apreciava muito a pontualidade. Em seguida, ele perguntou com um sorriso que tipo de envelope Marel estava tentando esconder em suas mãos. A jovem ficou constrangida e explicou que era apenas uma carta de um dos atores. Então, Marel mencionou que havia emprestado um dispositivo de gravação aos atores e, com um sorriso, comentou que todos consideravam a invenção de Darcy maravilhosa. Darcy, no entanto, murmurou que não era tão bom assim, pois poderia ter problemas se alguém descobrisse suas habilidades. Marel não ouviu o que ele disse e perguntou do que se tratava, mas Darcy preferiu mudar de assunto. Logo depois, ele entregou a Marel um novo dispositivo projetado para ampliar a tela. A jovem olhou para Darcy com fascinação, sem entender por que ele não aparecia no enredo original do livro. Marel começou a suspeitar que Darcy estivesse de alguma forma ligado aos personagens principais. A única explicação que lhe veio à mente foi que ele talvez tivesse morrido antes dos eventos da história. Esse pensamento a assustou, e ela tentou se convencer de que Darcy era apenas um comerciante, razão pela qual não havia menção dele no livro. Para afastar essas ideias, Marel disse que gostaria de encomendar outro dispositivo de gravação e deixar o anterior com os atores. Nesse momento, Darcy demonstrou uma frieza súbita e perguntou por que ela precisava de outro. Ele afirmou que Marel deveria cuidar de si mesma antes de pensar nos outros. A jovem respondeu que a decisão de ajudar os atores cabia apenas a ela. Darcy suspirou e disse que só queria evitar que Marel fizesse algo imprudente e se machucasse. Essas palavras a pegaram de surpresa, fazendo-a corar. Ainda assim, Marel garantiu que ficaria bem, especialmente porque não esperava nada dos atores em troca. Darcy segurou a mão dela e comentou que, embora dissesse não esperar nada, havia rumores de que aceitara Lero como amante. Marel ficou atordoada e perguntou por que fariam tal suposição. Darcy, com um leve tom irônico, respondeu que certamente não sabia. A jovem então explicou que mal via os atores, pois só aparecia no final dos ensaios. Satisfeito com a resposta, Darcy sorriu e admitiu que tinha sido enganado pelos boatos. Marel confirmou que tudo não passava de um mal-entendido, mas percebeu, para sua própria surpresa, que havia corado novamente. Darcy a observava em silêncio, com um sorriso enigmático, claramente se divertindo com sua reação. Depois de um momento, ele perguntou se Marel precisava de mais algum dispositivo, pois em breve não poderia visitá-la por um tempo. Curiosa, ela perguntou se era porque os negócios dele estavam prosperando. Darcy respondeu que era algo parecido. Marel, então, revelou que para seu próximo projeto, queria um dispositivo capaz de capturar o momento presente. Darcy, sem hesitar, entendeu exatamente o que ela queria.
Marel estava falando sobre a garota e pensou que estava pronta para encher aquele homem com pedras de arcanium. Darcy perguntou se Marel estava interessado em saber exatamente quando ele planejava retornar. Obedientemente, Marel fez a pergunta, mas recebeu como resposta que ele não sabia ao certo. Marel ficou um pouco confusa, pois não entendia por que Darcy a fez perguntar sobre o tempo de seu retorno se ele mesmo não tinha uma resposta. Enquanto isso, o homem sugeriu que fossem juntos à sala de teatro. Para a surpresa de Marel, Darcy explicou que queria assistir à peça com ela. Uma vez na sala, Darcy explicou que precisava verificar se o dispositivo de gravação estava funcionando corretamente. Quando Marel ligou o aparelho, pensou que não veria Darcy por algum tempo. Ela sabia pouco sobre ele, mas Darcy não parecia um comerciante comum. Marel ficou curiosa sobre a relutância de Darcy em ser visto. Ela sugeriu que talvez fosse porque ele pertencia a outra raça. No entanto, concluiu que isso não deveria incomodá-la, já que havia prometido a si mesma não interferir na vida dos outros. Olhando para Darcy, que estava lendo um livro, Marel pensou que só queria paz. Então, Darcy se virou para ela, e a garota corou com seu olhar repentino. Darcy perguntou se Marel gostava dos romances femininos que encontrou em sua biblioteca. Ele comentou que achava estranho, considerando que ela parecia cansada das pessoas. A garota explicou que se sentia melhor com histórias onde estranhos se tornavam indispensáveis uns para os outros. Darcy supôs que, nesse caso, Marel devia ter uma imaginação muito vívida. Marel perguntou por que o tom de Darcy havia ficado mais ríspido de repente. O homem respondeu que era isso que o tornava tão encantador. Marel se sentou no sofá e perguntou se ele já havia amado alguém. Por um momento, o olhar de Darcy congelou, como se ela tivesse entrado em um território perigoso. Então, ele respondeu que nunca teve essa oportunidade. Curiosa, Marel perguntou onde Darcy morava, pois imaginava que deveria haver uma multidão de admiradoras ao seu redor. O homem respondeu que simplesmente não gostava de estar perto de outras pessoas. Formalmente falando, Darcy disse que era muito parecido com um escravo comum. Passava a maior parte do tempo em seu quarto e raramente saía. Então, ele se aproximou de Marel e afirmou que às vezes era rude com ela porque ela o lembrava de sua própria vida. Disse que sua vida sempre foi assim, mas que agora estava tudo bem. Acrescentou que poderia deixar tudo para trás. Foi nesse momento que Marel percebeu que Darcy estava prestes a partir. No entanto, ele não mencionou nada sobre isso, pois não via necessidade. Marel pensou, com tristeza, que provavelmente aquele seria seu último encontro com Darcy. Darcy percebeu que Marel estava perdida em seus pensamentos e sugeriu que assistissem a uma peça juntos. Marel assistiu à peça fascinada, mesmo sendo a segunda vez que a via. Ficou feliz por a tela ser enorme agora. Marel se perguntou se Darcy gostava daquela peça e se estava entediado. Darcy percebeu o olhar atento de Marel e perguntou o que havia acontecido. Marel respondeu que Darcy parecia incomumente focado. O homem disse que feitiços eram tão difíceis quanto lutas de espadas, embora ele próprio preferisse batalhas rápidas. Marel comentou que isso soava como se Darcy tivesse muita experiência em combate. Marel pensou que era bem possível que estivesse vendo Darcy pela última vez, pois ele teria que participar de algum tipo de batalha. Ela sentiu que precisava urgentemente encontrar uma forma de protegê-lo, e a ideia de uma arma surgiu em sua mente. Rapidamente, Marel fez um esboço e perguntou a Darcy se ele poderia criar algo parecido. Quando chegou a hora de Darcy partir, ele comentou que a peça não tinha sido ruim e que a ideia do novo dispositivo era muito interessante. Ele mencionou que o artefato lembrava um canhão portátil e, em seguida, aconselhou Marel a ler a carta que Lully havia dado. Marel já tinha se esquecido dessa carta, mas Darcy disse que tinha um pressentimento sobre ela, então a garota deveria lê-la em voz alta na frente dele. Darcy afirmou que, se Marel lesse a carta em sua presença, ele criaria o dispositivo de gravação gratuitamente, mas a garota respondeu que tinha dinheiro suficiente. Darcy, um pouco sombrio, comentou que só agora percebia que a carta havia sido enviada pessoalmente para Marel. A garota disse que ele não deveria falar desse jeito, pois algumas pessoas poderiam pensar que ele estava com ciúmes por gostar dela. Darcy pediu desculpas se Marel interpretou dessa forma, mas a garota respondeu que estava se referindo a outras pessoas. Pensativo, Darcy questionou se era isso que Marel queria. Marel ficou atordoada, mas Darcy continuou, afirmando que sabia que era o tipo dela. Marel perguntou por que ele achava isso, e o homem explicou que o olhar dela denunciava. Darcy se aproximou muito de Marel e perguntou se ela queria que ele se interessasse por ela. A garota negou e o empurrou para o lado. Darcy perguntou por que ela recusava tão repentinamente. Marel explicou que achava difícil acreditar que Darcy fosse um homem de uma mulher só.
Ele admitiu que não podia discordar dela, pois o amor sempre lhe pareceu algo muito desagradável. A garota notou que Darcy nunca tinha amado antes, e o homem explicou que podia tirar conclusões apenas observando os outros. Darcy comentou que era sempre a mesma coisa. Primeiro, as pessoas se abraçam e dão as mãos, depois, se beijam tanto que nem percebem o que acontece ao redor. Ele disse que, se necessário, poderia fazer isso, mas não tinha certeza se seria amor verdadeiro. Logo depois, Darcy comentou pensativamente que Marel parecia desafiada pela recusa dele. Ele a puxou para perto e afirmou que, quando queria algo, sempre conseguia. Em seguida, perguntou se Marel queria que ele a amasse. A garota olhou para Darcy com confusão, sem saber se ele estava falando sério. Marel sabia que Darcy iria desaparecer de sua vida em breve, então não queria criar esperanças. Ela hesitou, sem saber o que responder, mas Darcy, de repente, disse para ela esquecer aquilo. Ele afirmou que Marel não precisava responder se não quisesse, acenando com a mão, disse que eles se encontrariam em 2 semanas, e então Darcy partiu. Marel pensou que Darcy era um homem impossível, que sempre fazia o que queria. Seus pensamentos voltaram ao fato de que ela não entendia por que Darcy não aparecia na trama original. Algo na história original parecia estranho para Marel. O Imperador Kais estava constantemente envolvido em batalhas contra os magos. Ele era admirado por avançar bravamente apesar do perigo. Ryan, no entanto, só se juntava às tropas quando surgiam problemas realmente sérios. Marel achava que o momento da batalha entre Ryan e o Imperador Kais estava fora de sincronia. Ryan não lutou quando o Imperador o fez, embora não parecesse que lhe faltassem habilidades naquela época, e o Imperador não era do tipo que protegia o filho. Parecia mais que eles simplesmente evitavam lutar juntos. Marel sabia que isso poderia não ter nada a ver com Darcy, mas poderia ser uma pista. Ela suspirou pesadamente, percebendo que, de alguma forma, já havia se apegado a Darcy. Enquanto isso, no palácio, o Imperador Kais anunciou a Ryan que partiria para uma caçada aos magos por 2 semanas. O Imperador ordenou que Ryan cuidasse do palácio nesse período. Ryan concordou, mas pensou que seu pai nunca o envolvia nos problemas do país. De repente, o Imperador declarou que, após essa caçada, planejava entregar o castelo Siren a Ryan e também realizar uma cerimônia de coroação em um futuro próximo. A notícia chocou Ryan, não tanto pela coroação, mas pelo castelo de Siren, um lugar no qual ele nunca teve permissão para entrar. O castelo Siren era onde o Imperador Kais aprisionava e torturava magos. Ryan não entendia por que seu pai, de repente, confiava a ele algo assim. Talvez tudo o que Kais fazia naquele castelo simplesmente tivesse chegado ao fim. No entanto, Ryan não expressou seus pensamentos e apenas agradeceu ao imperador pela confiança. O imperador Kais perguntou sobre a filha da família Val. Ele havia ouvido rumores de que a garota se trancara em sua propriedade. Kais mencionou que a família de Marel possuía 2 minas de Arcanium, o que tornava um casamento com ela altamente desejável para Ryan. Ryan tentou argumentar que eles já tinham Arcanium suficiente, mas o imperador insistiu que precisavam de mais. Ele também afirmou que tinha certeza de que Ryan faria o que fosse necessário para a família imperial. O imperador Kais ordenou que Ryan organizasse um noivado com Marel. Kais era um homem implacável, mas tinha um ponto fraco, sua amante, Caene Germaine. Ele secretamente trouxe a mulher de cabelos prateados para o palácio após a morte da imperatriz. Durante um tempo, o palácio esteve em paz, e eles foram felizes juntos. No entanto, após a morte de Germaine, punições cruéis e assassinatos em massa sem sentido se tornaram mais frequentes, e o imperador perdeu completamente a sanidade. Ryan caminhava pelos corredores do palácio, decidido a impedir seu noivado com Marel a qualquer custo. Ele tinha 2 opções: provar ao imperador que um casamento com Lin seria mais vantajoso ou convencer o imperador de que Marel tinha falhas fatais. Ryan tinha ouvido rumores de que Marel tinha um amante, e o homem decidiu estudar essas informações com mais detalhes. Ele riu para si mesmo, pensando que teria que usar o espião que enviará para observar Marel anteriormente. Ele estava determinado a se livrar da vilã que estava entre ele e Laon. Marel, no entanto, não fazia ideia do que Ryan estava planejando em relação a ela. No momento, estava apenas aproveitando um bolo sem nenhuma preocupação. Um dos chefes apresentou a ela sua especialidade, tiramisu, e outro cozinheiro, incapaz de conter sua emoção, exclamou que nem mesmo ele tinha o privilégio de provar aquele prato. Marel sorriu e ofereceu a ele uma colherada do tiramisu, permitindo que o experimentasse também. Ela estava cansada de se preocupar com tudo ao seu redor e decidiu apenas aproveitar o momento presente, por mais efêmero que fosse. Enquanto pensava seriamente sobre qual sobremesa provar em seguida, Letty chegou com notícias desagradáveis. Lin havia decidido visitar Marel. A notícia não agradou nem um pouco Marel.
Ela imediatamente pediu que Lin fosse dispensada, mas já era tarde demais. Lin irrompeu no cômodo onde Marel descansava e declarou que precisava conversar com ela. O humor de Marel mudou drasticamente. Ela sinceramente esperava nunca mais ter que ver Laoa novamente. Notando isso, Letty sussurrou que talvez esse encontro pudesse ser útil para ela, mas Marel não concordava. Lin havia invadido seu espaço sem qualquer aviso prévio, desrespeitando todos os limites possíveis. Sua privacidade simplesmente evaporou. Lin começou a falar, dizendo que estava muito feliz em ver Marel e que se sentia culpada. Marel suspirou, sorriu friamente e pediu que Lin se retirasse. No entanto, Lin olhou para ela com uma expressão de pena e disse que realmente não queria que Marel a odiasse. Foi nesse momento que Marel percebeu por que Lin estava tão insistente. Lin estava acostumada a ser querida por todos e nunca havia provocado hostilidade em ninguém, exceto em Marel. Isso a incomodava profundamente, como uma pequena mancha irritante em um vestido perfeitamente branco. Marel arqueou as sobrancelhas e perguntou se ela havia entendido corretamente. Lin queria se reconciliar apenas porque se sentia desconfortável com o fato de terem brigado. E por esse motivo, ela havia decidido invadir sua casa e forçá-la a fazer as pazes? Lin protestou, dizendo que não era nada disso. Admitiu que havia sido descuidada no passado, mas que a partir de agora seria mais atenta a Marel. Ela esperava que pudessem voltar a ser como antes, pois sempre se deram bem. Essas palavras irritaram Marel. Com calma, ela perguntou se Lin se lembrava do que Marel sempre dizia a Ryan. Não houve resposta. Então, Marel perguntou se ela se lembrava do que havia dito a Kaiser. Mais uma vez, silêncio. Lin corou e desviou o olhar. Marel suspirou e disse que não era que Lin tivesse feito algo errado, mas simplesmente porque suas visões sobre amizade eram muito diferentes. Por isso, era melhor que terminassem de vez com qualquer laço entre elas. Considerando a conversa encerrada, Marel se levantou para sair da estufa. Desesperada, Lin segurou a mão de Marel e perguntou, com a voz tremendo, o que aconteceria se ela tentasse mudar. Será que isso faria alguma diferença? Marel virou-se para Lin, surpresa. Havia lágrimas nos olhos da garota. A decisão foi difícil de tomar, mas Marel puxou sua mão para longe de Lin e respondeu que já havia esperado demais. Ela agradeceu a Lin pelas boas lembranças e saiu apressada, pensando que estava cansada de se confortar com falsas esperanças de que tudo seria diferente dessa vez. Não havia sentido em voltar para quem sempre lhe causava dor. Deitada em sua cama, Marel refletia sobre o quanto estava cansada das pessoas ao seu redor. Perguntou-se se talvez se sentiria melhor se chorasse, como Lawan sempre fazia. Foi então que ouviu um som estranho. Pensou que fosse Letty, mas ninguém respondeu. Sem outra opção, levantou-se para abrir a porta e ver quem havia invadido sua casa desta vez. Marel estava pronta para expulsar outro visitante inconveniente, mas ficou surpresa ao ver que era Ladro. Diferente de outros, ele não a irritava tanto, então permitiu que entrasse para entender o motivo de sua visita repentina. Sem paciência para conversas desnecessárias, Marel perguntou diretamente o que ele queria. Ladro explicou que toda a trupe havia decidido preparar um presente para ela como forma de gratidão pelo que fizera por eles. Marel ficou lisonjeada. Não esperava que os atores se reunissem para lhe dar algo. Ao abrir a caixa e retirar o lenço cuidadosamente dobrado, Marel o abraçou e agradeceu, dizendo que não achava que tinha feito tanto assim. No entanto, seu momento de emoção foi interrompido quando o Ladro, de repente, tocou seu rosto e perguntou se ela estava bem. A positividade que Marel sentirá desapareceu imediatamente com aquele gesto inesperado. Ela se afastou bruscamente e respondeu que estava perfeitamente bem e que ele poderia ir embora. Ladro, no entanto, segurou sua mão e disse que ela sempre poderia procurá-lo se precisasse de ajuda ou quisesse desabafar. Marel sentiu uma pontada de irritação. Agradecia pelo presente, mas sua insistência era desnecessária. Mais uma vez, repetiu que ele podia sair. Para sua surpresa, Ladro respondeu que queria ficar com ela. Imediatamente, as palavras de Darcy sobre os rumores de que Ladro era seu amante vieram à sua mente. Foi então que Ladro ajoelhou-se diante dela e disse que jamais ousaria tornar-se seu parceiro, mas que gostaria de ser seu amante. Marel não conseguia entender por que Ladro estava agindo assim de repente. Ela tinha certeza de que nunca lhe dera qualquer motivo para isso. O pânico começou a tomar conta dela. Será que Ladro estava fingindo? Ela sabia que ele simplesmente não teria tido tempo para se apaixonar por ela. Não passavam tempo juntos, nunca estiveram a sós. Ele não tinha nenhum motivo para nutrir sentimentos por ela. Então, Marel percebeu a verdade. Ladro não estava apaixonado por ela, mas sim por uma imagem idealizada que criará em sua própria mente.
Isso a enfureceu. Ele apareceu sem aviso, tentou tocá-la sem permissão e não parecia se importar com o que ela sentia. Seu olhar endureceu quando ela o encarou e, com firmeza, disse a Ladro que achava a ideia bastante intrigante. Marel afirmou com firmeza que não precisava de amantes e perguntou se Ladro entendia o quanto havia ultrapassado os limites. Ela disse que, se ele realmente estivesse interessado nesse tipo de relação e não estivesse apenas fingindo, então seria melhor que nunca mais aparecesse diante dela, pois achava tudo aquilo repugnante. Felizmente, Ladro percebeu rapidamente seu erro e se apressou em pedir desculpas. Ele prometeu que focaria em sua atuação dali em diante. No entanto, Marel pensou que, se não fosse pelo aviso de Darcy, talvez não tivesse conseguido responder com a dignidade que conseguiu naquele momento. Sentada no sofá, Marel sorriu. Finalmente, havia chegado o dia em que veria Darcy. Como sempre, ele não a fez esperar muito e apareceu diante dela. Darcy inclinou-se sobre Marel, e a garota, sem sentir desconforto algum na presença dele, o cumprimentou com um sorriso. O dispositivo que Marel havia pedido já estava pronto. Era bastante semelhante às câmeras modernas. Ela empurrou uma caixa cheia de pedras preciosas na direção de Darcy como pagamento. Então, com um tom levemente melancólico, mencionou que Darcy estava certo. Contou que Ladro foi até ela com uma proposta para se tornar seu amante. Darcy imediatamente saltou do sofá, surpreso, e perguntou qual havia sido sua resposta. Marel disse que o recusou e que era muito grata a Darcy, pois, graças ao aviso dele, conseguiu responder de maneira apropriada. Darcy, no entanto, não ficou satisfeito. Ele comentou, com evidente desagrado, que Ladro não parecia ser o tipo de homem que desistia facilmente de seus objetivos. Marel apenas riu com desprezo e perguntou por que isso incomodava tanto Darcy. Ele ficou surpreso com a pergunta e negou que aquilo o incomodasse. Mas Marel percebeu que ele parecia agitado. Rapidamente, Darcy mudou de assunto e sugeriu que fossem ao teatro para testar um novo recurso que havia desenvolvido para o dispositivo de gravação. Agora, as gravações poderiam ser transferidas entre dois dispositivos. Marel concordou e disse que iria buscar o aparelho no quarto onde ficava o teatro. Darcy quis acompanhá-la, mas Marel lembrou que, se ele fosse, poderia acabar sendo visto pelos atores, o que não era do agrado dele. Darcy pediu que ela se apressasse, pois não queria ficar sozinho. Marel achou estranho o comportamento dele e suspirou, dizendo que aquilo não combinava nada com ele. Darcy riu e, satisfeito, notou que Marel não havia caído em sua provocação. Pouco depois, os dois estavam na sala. Marel ligou o dispositivo e, por precaução, avisou Darcy de que aquela peça seria um pouco diferente das anteriores. Darcy notou que, mais uma vez, Ladro estava interpretando o papel principal e perguntou se Marel poderia substituí-lo. Ela respondeu que Ladro havia mudado e que, por isso, estava tudo bem. Darcy, no entanto, comentou que Marel era gentil demais. Marel sentiu uma pontada amarga no peito. Ninguém jamais a havia chamado de gentil. A peça que estavam assistindo foi escrita por P com base nas ideias de Marel. Ela sugeriu um tema popular em dramas coreanos, envolvendo laços familiares complicados. Marel gostou, mas quis saber se Darcy realmente estava interessado em assistir aquela peça específica. Darcy, parecendo intrigado, respondeu que faria qualquer coisa por ele. Darcy observou a peça com atenção e percebeu que os laços familiares complexos representados ali eram estranhamente próximos de sua própria realidade. Ele achou curioso ver esse tipo de história sob uma nova perspectiva. A peça terminou exatamente no horário que coincidia com o momento do dia favorito de Marel. Darcy ligou a música, e Marel lhe agradeceu pelo gesto, sugerindo que deitassem um pouco. Darcy sorriu, concordou e se deitou ao lado dela na cama. No entanto, essa não era exatamente a intenção de Marel. Ela esclareceu que havia sugerido que ele se deitasse no sofá. Darcy, por sua vez, argumentou que não estavam nem ao menos se tocando, então ela poderia simplesmente ignorá-lo. Ele estava certo, mas, de repente, Marel tomou consciência do fato de que estava deitada na mesma cama que um homem. Pensamentos estranhos começaram a surgir em sua mente. Ela concluiu que era porque ainda não havia dormido naquele horário. Então, pediu para Darcy fechar os olhos. Ele não questionou e atendeu ao pedido imediatamente. Marel murmurou, pensativa, que eles não precisavam conversar ou fazer qualquer coisa. Apenas existirem juntos era o suficiente. Enquanto seus olhos se fechavam e ela mergulhava em um estado entre o sono e a vigília, percebeu que se sentia confortável ao lado de Darcy. Isso era surpreendente, pois havia prometido a si mesma que nunca mais encontraria conforto na companhia de ninguém.
Talvez isso significasse que, um dia, finalmente seria capaz de se sustentar sozinha e encarar a verdade. Depois de um tempo, Darcy anunciou que era hora de partir. Marel observou se afastar, percebendo que aquela poderia ser a última vez que se viam. Olhou para a câmera em suas mãos e teve uma ideia repentina. Ela sugeriu tirar uma foto antes de ele ir embora, para que pudesse guardá-la como lembrança. Darcy não recusou, mas todas as fotos que Marel tirou saíram borradas. Ela olhou para elas com tristeza, decidida a tentar novamente. De repente, confessou a Darcy que sabia que aquele seria o último dia em que o veria. Darcy quis negar, mas acabou desistindo e permaneceu em silêncio. Marel sorriu e pediu que ele tentasse ficar parado desta vez. Colocou a câmera sobre a mesa, correu até Darcy e se posicionou ao lado dele para tirar uma foto juntos. No retrato, Darcy parecia uma criança emburrada, o que fez Marel soltar uma risada espontânea. Ela entregou a foto para ele e disse que esperava que o tempo que passaram juntos se tornasse uma lembrança querida. Darcy questionou se todas aquelas memórias poderiam caber em uma única fotografia. Em seguida, corou, hesitou e, por fim, agradeceu a Marel. Ela riu diante da súbita timidez e confusão dele. Pensou que, independentemente da história de Darcy, ele ainda era um bom amigo para ela. E esperava, do fundo do coração, que um dia ele conseguisse escapar da prisão invisível em que se encontrava e se libertasse das correntes que o aprisionavam. Com delicadeza, desejou-lhe tudo de melhor para o futuro. Darcy, então, perguntou se ela poderia fazer mais uma coisa por ele. Quando Marel respondeu que sim, ele a abraçou apertado. Marel abraçou Darcy de volta, surpresa, perguntando-se se era disso que o homem estava falando. Darcy não tinha pressa em soltá-la e notou suavemente como a garota era quente. Ele perguntou a Marel se ela sabia que fazia uma eternidade desde que ele tinha abraçado alguém. Marel pensou amargamente que queria muito agradecer a Darcy por tudo que ele havia feito por ela. Ela realmente não queria que ele fosse embora. No entanto, Marel sentia que não tinha o direito de mantê-lo perto dela, ainda mais porque fora ela quem quis mantê-lo à distância. Darcy se afastou e apertou as bochechas da garota com as mãos. Marel perguntou o que ele estava fazendo, e o homem respondeu que estava satisfeito em ver que ela ficava tão séria por causa dele. Aproximando-se, Darcy disse que também estaria interessado em ver como se sentiria se a garota sorrisse por causa dele. Marel riu e disse que Darcy era estranho, mas o homem percebeu que ela havia sorrido. Houve um silêncio entre os dois, mas ele manteve o conforto que existia entre eles antes. Marel olhou para Darcy e sorriu amplamente, permitindo que ele guardasse aquela imagem em sua memória. Darcy sorriu de volta, percebendo que aquele era definitivamente o momento de se despedir. No entanto, Marel foi a primeira a dizer adeus, e Darcy só pôde partir em silêncio, incapaz de encontrar as palavras certas. Só mais tarde, quando já não podia mais vê-la, Darcy desejou que ela se cuidasse. Darcy se lembrou de sua infância. À noite, Germaine, sua mãe, disse-lhe que deveria obedecer às ordens do imperador até se tornar adulto, caso contrário, seu coração se partiria por causa da maldição que ela mesma lançou sobre ele. Entre as várias habilidades que os magos possuíam, a mãe de Darcy tinha o poder de controlar mentes, e Darcy herdou essa habilidade dela. Esse poder raro e extremamente forte tornava Cais inacessível para outros magos, mas era exatamente o que ele desejava como governante. E foi por isso que Germaine lançou a maldição sobre seu próprio filho. A mulher estava disposta a fazer qualquer coisa por amor ao imperador. Mas logo ela morreu, e seu filho ficou sozinho neste mundo, sozinho com o próprio pai. Para a sorte do imperador, Darcy não se preocupava com vingança. Ele só queria se livrar das correntes do amor distorcido de seus pais que o mantinham prisioneiro. E ele realmente planejava simplesmente desaparecer, mas algo o impediu. Sem querer, Darcy acabou ouvindo uma conversa entre Marel e o Marquês de V. O pai da garota insistia na necessidade de Marel e Ryan se casarem. A garota era categoricamente contra, mas o Marquês não a escutava. Darcy se sentiu ferido ao saber que Ryan se tornaria príncipe herdeiro, mas o que mais doía era saber que ele se casaria com Marel. Enquanto Darcy sofria no campo de batalha, Ryan estudava a teoria da monarquia e praticava esgrima. Darcy estava certo de que Marel era boa demais para se tornar esposa de Ryan. Mas se K havia decidido algo, os desejos de Ryan não tinham importância alguma. E o pai de Marel claramente não seria um aliado nisso. Darcy não entendia por que estava sequer pensando nisso, já que não lhe dizia respeito. Mas o pensamento de Marel se casando com Ryan fazia Darcy se sentir enjoado. Darcy decidiu que isso acontecia porque Marel se tornou seu primeiro amigo. Ele pensou que não deveria ter deixado isso acontecer, que deveria ter saído desse lugar há muito tempo, mas agora percebia que simplesmente não conseguia partir.
Darcy sabia que Marel estava fingindo estar bem, mas por dentro, ela era vulnerável e estava sofrendo. Ele simplesmente não podia fechar os olhos para isso. Darcy decidiu que faria tudo ao seu alcance para garantir que Marel não sofresse mais. Ele pensou que, para que as coisas seguissem o caminho que Marel desejava, ele precisava de mais poder. Isso significava que talvez tivesse que quebrar sua promessa ao cavaleiro Germain e ferir o imperador. Darcy se teleportou para seu quarto no castelo abandonado. Ele não precisou verificar nada, já sabia que seu pai estava na sala também. Ligou a água, fingindo apenas tomar um banho, e depois secou o cabelo com uma toalha. Debaixo de uma pilha de toalhas, ele pegou uma pistola, agradecendo mentalmente a Marel, pois ainda não podia usar magia contra o imperador, mas podia usar itens encantados. Tendo escondido a pistola no bolso, Darcy saiu para encontrar o imperador. Kais perguntou o que exatamente havia demorado tanto. Darcy respondeu com um sorriso suave que estava apenas aproveitando um tempo sozinho. O imperador Kais disse que essa era a escolha certa antes de morrer. Darcy olhou ao redor com melancolia. Era irônico que conhecesse absolutamente todos os guardas que Kais trouxera para matar seu próprio filho. A maldição sobre Darcy deveria ser quebrada às 2 da manhã. O imperador obviamente chegou mais cedo, pois depois desse horário, matá-lo seria muito mais problemático. O homem precisava ganhar tempo. Darcy pediu ao imperador 1 minuto. Kais não se opôs ao último desejo de seu filho. O imperador Kais sempre ia à batalha contra os magos sempre que tinha oportunidade, tudo porque valorizava a eficiência e conquistava a confiança do povo sendo um cavaleiro implacável, um imperador invencível que protegia seu país com táticas de batalha excepcionais. Para se tornar esse imperador ideal, era bastante conveniente usar um filho ilegítimo para substituí-lo no campo de batalha. Darcy entendeu que agora simplesmente não tinha direito a erros, pois um único movimento errado poderia significar sua morte. Ele olhou sombriamente para Kais. Aquele homem manchou as mãos do próprio filho de sangue, forçou-o a matar os seus semelhantes. Ele simplesmente não podia ser chamado de pai. Darcy soltou um suspiro abrupto, levantou as mãos com a pistola carregada e a apontou para Kais, dizendo que propunha uma negociação primeiro. Os guardas ficaram confusos, e Darcy disparou um tiro de advertência, acertando a palma da mão de Kais. O imperador caiu no chão, segurando o braço ferido, e gritou de horror. Aproveitando-se da confusão, Darcy se aproximou do imperador e colocou a pistola contra sua cabeça. Com um sorriso, disse que provavelmente não deveria avisá-lo de que, se dissesse algo estúpido, enfrentaria todos os magos que havia matado. O imperador olhou para Darcy com ódio. Os guardas não sabiam o que fazer. Os guardas estavam especialmente confusos quando Darcy perguntou se deveria chamar o pai de Kais. Darcy avisou que, se algum dos guardas se movesse, ele atiraria, e então se virou para o Sion, que estava mais próximo dele, dizendo que havia visto quão poderosa era sua arma. Depois disso, Darcy chamou cada guarda pelo nome, ordenando que respondessem se não quisessem que o imperador morresse. Os guardas apressaram-se em responder, mas o imperador, indignado, disse que Darcy estava falando bobagens, que ele não seria capaz de matar o imperador. Darcy respondeu que aparentemente Kais não entendia nada da situação em que estava, mas que isso era perdoável para ele. Darcy notou com desgosto que ainda se dirigia ao imperador de forma formal. Ele sempre deveria tratar Kais com respeito e odiava ter que usar formalidades. De repente, Darcy se perguntou se Marel gostava de tais formalidades. Pensou que não havia causado uma boa impressão nela em seu primeiro encontro e agora queria corrigir isso e parecer atraente aos olhos dela, sem tirar a arma da cabeça do imperador. Darcy se perguntou se precisava praticar para causar a impressão certa. O imperador olhou para o relógio e observou que ainda faltava meia hora para a maldição sobre Darcy ser quebrada, o que significava que ele tinha que obedecer a Kais. Darcy riu e se agachou na frente do imperador, dizendo que tudo estava escrito em seu rosto. O riso parou de repente e Darcy disse ao imperador, muito friamente, que ele já não poderia matá-lo. O imperador perguntou a Darcy se ele realmente acreditava que não o mataria quando quisesse dar uma ordem. De repente, ele percebeu que não conseguia falar. Darcy perguntou quase com simpatia se o imperador conseguia dar ordens agora. Darcy disse, com um sorriso, que a maldição já havia sido quebrada, por isso o imperador não poderia mais matá-lo. Darcy se perguntou se o imperador realmente confiava no relógio em seu quarto para controlar o tempo. Explicou que o relógio estava meia hora atrasado, então já era mais de 2 horas. Além disso, Darcy havia conseguido tomar controle não apenas do imperador, mas também de todos os guardas com seu poder, pois tudo o que ele precisava fazer era chamar uma pessoa pelo nome e obter uma resposta dela. O imperador olhou para seus homens, incrédulo, percebendo que seu plano perfeito não havia funcionado. Darcy não estava mentindo.
O imperador viu nos olhos dos guardas que eles estavam sob um feitiço. O imperador riu e perguntou se Darcy pretendia usá-lo como um fantoche. Darcy sorriu e respondeu que não havia planejado isso, que ele havia dito originalmente que veio para negociar. O imperador simplesmente precisava ouvir e entender Darcy. O imperador declarou que o sangue sujo em Darcy não poderia ser mudado, após o que uma pistola foi colocada em sua testa. Darcy fez seu primeiro pedido, que Kais o reconhecesse como príncipe. Darcy exigiu que essa notícia fosse anunciada em um evento oficial, sem esquecer de esclarecer que Kais o enviou à batalha em seu lugar. O imperador quis objetar, mas Darcy explicou claramente que ou o imperador cooperava voluntariamente ou se tornava um fantoche. Darcy também exigiu que a cerimônia de coroação de Ryan fosse adiada. Darcy sorriu ao imaginar a expressão no rosto de seu irmão quando não fosse ele quem recebesse a coroa. Kais deveria coroar Darcy, e o homem precisava disso agora. Essa era a única maneira de Darcy proteger Marel do imperador e de Ryan. Darcy disse que nunca acreditou no imperador quando o reconheceu como príncipe herdeiro, mas agora ele precisava do título. Darcy pensou que, uma vez se tornando imperador, poderia fazer com que Marel vivesse da maneira que ela quisesse. O imperador disse com desgosto que cumpriria os pedidos de Darcy, depois do que exigiu que a arma fosse retirada de seu rosto. Darcy a retirou, mas não antes de disparar um tiro para o ar, fazendo o imperador perder a consciência. Darcy pensou que, com o título de imperador, poderia ajudar Marel a encontrar a felicidade. Em seu próximo encontro com Marel, Darcy planejava se apresentar diante dela com o status adequado. Darcy pensou em ir e achou que também precisaria observar de perto o grupo teatral de Marel. Darcy não estava com pressa de remover o feitiço dos guardas, achando que seria perigoso estar no palácio sem apoiadores. Aproximando-se de um dos guardas, Darcy o reconheceu como seu velho amigo. Sempre foi um prazer trabalhar em equipe com Kaizen durante as batalhas. Darcy sorriu, havia encontrado rapidamente uma pessoa que seria sua apoiadora. Chamando Kaizen pelo nome, Darcy anulou o feitiço, e o homem foi voltando aos poucos à sua consciência e o reconheceu. Enquanto isso, Marel tentava convencer seu pai de que ela não queria nem ver o príncipe, quanto mais participar de algum banquete. O Marquês de Eu disse que Marel deveria entender que isso era inevitável, de qualquer maneira, então a menina deveria simplesmente se preparar. O Marquês de Eu disse, cansado, que pensava que Marel gostava de Ryan. Marel pensou com tristeza que seu pai não a levava a sério, nem percebia que, diante dele, já não estava sua filha, mas uma pessoa completamente diferente. Desde a morte de sua esposa, o Marquês desprezava sua filha. Ele não suportava ver Marel, que era tão parecida com sua amada, mas não tinha forças para abandonar a filha. Não economizava em apoio financeiro, o que não mudava o fato de ser uma pessoa muito egoísta. O Marquês de Eu disse que esperava sinceramente que Marel entendesse toda a situação e então apressou-se em sair. Marel pensou com dor que já havia conseguido esquecer que não havia ninguém neste mundo que estivesse ao seu lado. A menina só queria se trancar em seu quarto, mas nem isso lhe permitiram fazer. Marel deitou-se em sua cama e pensou que não lembrava de nenhum banquete no livro, nem de que ela havia se tornado a princesa herdeira. Marel se perguntou se suas ações haviam mudado tanto o enredo. Pensamentos que eram muito perturbadores para Marel. Então, incapaz de dormir, a garota decidiu dar uma volta pela propriedade. Letty anotou e perguntou com preocupação o que havia acontecido com Marel. Letty explicou que simplesmente não conseguia dormir. Letty parecia pensativa e perdida, mas Marel preferiu não notar isso agora. De repente, Letty pediu desculpas a Marel, dizendo que não deveria ter deixado Liam ver Marel. Letty admitiu que era difícil para ela ver Marel dessa maneira, então achou que seria melhor se ela e Liam fizessem as pazes, para que Marel pudesse começar a frequentar todos os eventos novamente. Marel franziu a testa após o incidente com Liam. Ela se perguntou se Letty também a achava patética. Marel decidiu esclarecer as coisas e perguntou o que tudo isso significava para Letty. Marel olhou para Letty de forma muito fria, algo que nunca tinha acontecido antes. Letty respondeu que sentia que Marel estava passando por um momento difícil e que isso poderia ter um efeito negativo sobre ela. Marel suspirou. Ela bem poderia presumir que Letty estava preocupada, sentindo simpatia, e por isso estava de olho nela, mas, no final, a preocupação de Letty era apenas uma tentativa de encaixar Marel na sociedade, o que a enfureceu. Marel disse com firmeza que iria presumir que Letty estava apenas se preocupando com ela. Depois disso, Marel já havia levantado a voz e declarou que não deixaria algo assim acontecer de novo, então Letty deveria tomar cuidado com suas palavras. Marel tentou explicar que momentos que poderiam parecer patéticos para os outros eram preciosos para ela, momentos como quando ela estava deitada sozinha em sua cama, assistindo gravações de peças ou passando tempo no jardim.
Marel disse que só precisava desse tempo para se recuperar. Letty se curvou diante de Marel e pediu desculpas. A menina explicou suas palavras dizendo que, naquele momento, parecia a melhor opção. Marel entendeu Letty até certo ponto, pessoas diferentes tinham valores diferentes. Letty não sabia nada sobre Marel, mas Marel também não conhecia a história de sua criada. Por isso, Marel cedeu e pediu para Letty não falar mais nada assim. Letty disse que estava apenas impaciente com o evento que se aproximava. Marel sabia que Letty precisaria se preparar muito para esse evento. Letty disse que poderia cuidar de tudo e depois perguntou para onde Marel estava indo no meio da noite. Marel respondeu que só queria passar a noite na sala de teatro. Letty sorriu e disse que, nesse caso, levaria chá e bolos para a sala, o que deveria ajudar Marel a ter uma boa noite de sono. Marel sorriu. Ela ainda gostava de Letty, embora às vezes ela tomasse decisões bastante questionáveis. Uma mudança de cenário, chá e bolos não poderiam ajudar Marel a adormecer. Marel deitou-se, olhando para o teto, com a mente lentamente cheia de pensamentos sobre o que deveria fazer a seguir. Marel não tinha a menor ideia das intenções da família imperial. Ela pensou que talvez a ideia do casamento fosse do imperador, e também que, se alguém soubesse sobre sua última conversa com Lian, ela seria novamente acusada de crueldade. Ela sentia muita falta de Darcy agora, com quem se sentia confortável. Darcy nunca a percebera como vilã, era com ele que ela podia ser ela mesma, calmamente. Marel sentia muita falta dele. O tempo passou despercebido, e só o arquivo em constante expansão de peças ajudou Marel a passar o tempo. Marel também ficou satisfeita que Lyro fizesse todo o possível para continuar sendo ator e evitasse encontrá-la como se fosse uma praga. Finalmente, o dia chegou quando Marel deveria encontrar Ryan. Marel olhou para o castelo e pensou que não saía de casa há muito tempo. Ryan já estava sentado, esperando que Marel aparecesse, o homem tentando garantir que houvesse o máximo de distância possível entre eles. Marel fez uma reverência educada, levando seu tempo para iniciar uma conversa com Ryan. Ryan entendeu, ele também não estava com vontade de ter uma conversa sincera com Marel. Por fim, Ryan disse que estava feliz por ele e Marel concordarem em algo. Ele admitiu que não queria se casar com Marel porque seu coração já estava dedicado a Lin. Marel estava certa de que era isso que acontecia, então respondeu simplesmente que sabia disso. Marel disse que, infelizmente, até o desejo combinado deles não seria suficiente para resolver a situação. De repente, alguém chamou Marel pelo nome e cobriu seus olhos. O estranho se desculpou por ter ficado ausente por tanto tempo e então comentou que parecia que ele havia chegado bem a tempo. O homem, cuja voz Marel reconheceu como sendo Darcy, aconselhou-a a não perder tempo conversando com Ryan, pois isso poderia prejudicar seus pobres ouvidos. Naturalmente, o comportamento de Darcy enfureceu Ryan, que não entendeu quem estava na sua frente, e o homem exigiu que Darcy se apresentasse. Darcy, ainda com as mãos sobre os olhos de Marel, respondeu com um sorriso tranquilo que era irmão mais velho de Ryan. Após isso, Darcy finalmente tirou as mãos dos olhos de Marel e disse que tinha uma pergunta de vida ou morte para ela. Darcy perguntou se Marel teria preferido que ele falasse com ela de maneira mais formal. Darcy fez uma reverência para Marel e então sugeriu que ela precisava ouvir uma apresentação formal dele, após o que poderia decidir qual formato de comunicação era mais adequado para ela. Marel, confusa, perguntou o que Darcy estava fazendo ali. Darcy respondeu que só queria ver a garota. Darcy sorriu e disse que a aparência magnífica de Marel o havia surpreendido. Marel corou furiosamente, pensando que não era o momento mais apropriado para ficar envergonhada. Respondeu e logo bombardeou Darcy com perguntas sobre por que ele de repente se tornou irmão de Ryan, o que estava fazendo ali e mais. Mas Darcy pediu que ela primeiro respondesse a sua pergunta sobre o formato de comunicação. Marel respondeu que não tinha preferências nesse assunto. Darcy perguntou se Marel estava irritada com sua maneira de falar familiar. A garota respondeu que tal maneira combinava muito bem com Darcy, casualmente ignorando completamente a fúria de Ryan. Darcy, com um sorriso, disse que Marel não deveria se casar com seu irmão. Ele explicou que voltou especificamente para ajudar Marel a viver a vida que ela sonhava e fazer dela a mulher mais feliz da Terra. Darcy disse que era porque Marel o havia salvado. A garota se perguntou mentalmente o que isso realmente significava. A conversa foi interrompida por Ryan, que estava cansado de ser ignorado. Ryan puxou sua espada e apontou para Darcy. Darcy perguntou onde Ryan havia perdido a educação, já que ele havia decidido interromper a conversa de alguém de tal maneira. Ryan respondeu que era extremamente rude de Darcy agir como se ele não estivesse ali. Ryan afirmou que até mencionar que Darcy pertencia à família imperial era um crime grave.
Darcy aconselhou Marel a ficar na sala e aproveitar a refeição enquanto ele e Ryan resolviam os detalhes em outro lugar. Marel estava preocupada com Darcy, então pediu aos homens para ficarem e conversarem na presença dela. Marel não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que Darcy poderia estar em desvantagem se ficasse sozinho com Ryan. Darcy sorriu e disse que gostou de como Marel o havia pedido para ficar e perguntou se poderia fazer isso de novo. Aproximando-se de Marel, Darcy sussurrou para ela que não deveria se preocupar com ele. Ele planejava voltar logo e explicar tudo para a garota. Marel olhou cuidadosamente para Darcy e então disse que confiava nele. Darcy sorriu feliz para Marel e disse que realmente esperava que a garota gostasse do banquete. Ele não sabia o que ela gostaria, então preparou tudo. Os homens saíram da sala, e enquanto isso, a mesa foi preparada com vários pratos. Marel decidiu não pensar muito nisso e realmente aproveitar a comida, que se revelou realmente deliciosa. Marel observou que era a primeira vez que comia em paz no palácio, mas ainda estava curiosa sobre como Darcy estava. Darcy, neste momento, estava conduzindo Ryan para uma das salas com total confiança. Marel viu alguns macarrões na mesa e pensou que seria uma boa ideia comprar uma caixa deles para Letty. No entanto, Letty não estava muito no clima para doces, assim como Ryan, que olhava com horror para o que Darcy havia decidido mostrar a ele bem diante dos olhos de Ryan. Letty estava amarrada, com um colar apertado no pescoço, e Darcy a segurava por ele, sorrindo contente enquanto a olhava. Darcy disse que o espião de Ryan na casa de Marel era, na verdade, sua própria criada, e perguntou a Ryan se ele era um canalha por causa disso. Letty se desculpou com Ryan, frustrada. Disse que não pretendia ser pega assim. Ryan se agachou diante de Letty, tranquilizando-a de que tudo estava bem. Darcy observou que os rumores sobre Ryan ser gentil com seus subordinados eram verdadeiros. Ryan perguntou como Darcy conseguiu identificar o espião. Darcy explicou que percebeu que Ryan havia começado a espalhar boatos ruins sobre Marel para romper o noivado. Letty fez todo o trabalho sujo, então foi fácil pegá-la. Ryan ficou surpreso ao notar que Darcy parecia estar completamente desarmado, mas essa sensação desapareceu quando Darcy apontou uma arma para sua cabeça. Darcy comentou que Kais gostou tanto da arma que chegou a desmaiar. Ryan perguntou com gravidade quem Darcy era, afinal. Darcy respondeu que era o habitante do castelo Siren, que Kais havia escondido por tanto tempo. Ryan, surpreso, perguntou se Darcy era realmente a pessoa que o imperador estava escondendo. Darcy riu e disse que Ryan era uma pessoa extremamente ingrata, pois ele havia poupado sua vida quando criança. Chamando Ryan pelo nome, Darcy afirmou que aquela seria a última vez que mostraria misericórdia ao seu irmão. Memórias há muito esquecidas de sua infância surgiram na mente de Ryan. Ele se lembrou de ter visto Darcy uma vez, muito tempo atrás, quando ainda era uma criança ingênua. A aura de Darcy o surpreendeu na época, pois era diferente de qualquer outra pessoa. Ryan exigiu que Darcy brincasse com ele. Darcy sentou-se ao seu lado, chamou-o de menino corajoso e depois ordenou que esquecesse tudo o que sabia sobre o castelo abandonado, pois essa era a única maneira de continuar vivo. Ryan levou a mão ao rosto, sentindo a névoa em sua mente se dissipar. Ele presumiu que Darcy havia usado controle mental nele naquela época. Isso explicava muitas coisas. Ryan percebeu que o imperador estava escondendo Darcy por causa de seu poder, mas aparentemente Darcy era difícil de controlar, o que levou o imperador a decidir livrar-se dele. Ryan pensou que o imperador talvez quisesse dar o castelo a ele para destruir qualquer evidência possível, mas, nesse caso, era estranho que Darcy ainda estivesse vivo. Pensando no pior que poderia ter acontecido, Ryan perguntou o que Darcy fez ao imperador. Darcy respondeu que o poupou porque precisava que Kais o declarasse príncipe herdeiro. Furioso, Ryan perguntou como Darcy ousava usar o poder do diabo para controlar e zombar do imperador. Darcy respondeu que o controle mental não era o único método de influência sobre o imperador e, em seguida, disparou em direção a Letty. A bala roçou a orelha da garota. Ryan correu imediatamente até Letty, perguntando se ela estava bem. Gaguejando um pouco, Letty respondeu que estava tudo bem. Darcy disse que Ryan deveria ser grato pelo fato de ele não ter matado a espiã. Na opinião de Darcy, espionar a vida de outra pessoa sem permissão sob o pretexto de proteger a mulher que amava era um ato que realmente fazia Ryan parecer o próprio diabo. Ryan respondeu que Marel merecia tudo aquilo, considerando tudo o que ela havia feito. Darcy atirou contra a estátua atrás de Ryan, sorrindo, disse que, se quisesse viver, deveria sair imediatamente pela porta atrás dele. Com um sorriso largo, Darcy acrescentou que queria aproveitar o banquete com Marel. Ryan decidiu que realmente deveria recuar, especialmente porque precisava verificar o ferimento na orelha de Letty. Ele saiu para o corredor com a garota e imediatamente esbarrou em Marel.
Marel disse que queria ver como Letty estava e, surpresa, perguntou o que havia acontecido com sua orelha. Depois disso, Marel notou Ryan e perguntou por que Letty estava com ele. Não demorou muito para que Marel juntasse as peças e percebesse quem era o espião. Marel perguntou se Letty havia colaborado com Ryan apenas porque queria o melhor para ela. Em seguida, Marel começou a rir histericamente, percebendo que a empregada em quem confiava havia sido uma traidora desde o início. Após alguns momentos, Marel se acalmou e disse, amargamente, que aparentemente não havia ninguém ao seu lado. Irritada, Marel perguntou a Ryan se sua hostilidade contra a família Al era puramente por razões pessoais.